Mas quando saíamos da cabine diante das pessoas, eu na sua mão, um pequeno esqueleto inseguro, descalço sobre as pranchas da madeira, com medo da água, incapaz de imitar seus movimentos para nadar. Com que boa intenção, mas de fato, para minha profunda vergonha. Você não parava de me mostrar. Então, nesses momentos, eu ficava desesperado e todas as minhas más experiências em todas as áreas confluíam em grande estilo. Só me sentia melhor quando você algumas vezes se despia primeiro e eu ficava sozinho, podendo adiar a vergonha da aparição pública até o momento em que você vinha ver o que estava acontecendo e me tirava da cabine. Ficava grato porque você parecia não notar minha aflição e também tinha orgulho do corpo do meu pai. Aliás, essa diferença entre nós subsiste ainda hoje, de forma parecida até. A isso correspondia demais sua superioridade espiritual. Você havia subido tão alto, contando apenas com a própria força, que tinha confiança ilimitada na sua opinião pessoal. Enquanto criança, isso não foi para mim tão ofuscante como mais tarde para a jovem adolescente. Na sua poltrona, você regia o mundo. Sua opinião era certa, todas as outras disparatadas, extravagantes, absurdo, anormais. Tão grande era sua autoconfiança que você não precisava de modo algum ser consequente, sem, no entanto, deixar de ter razão. Podia também ser o caso de você não ter opinião alguma sobre o assunto e, consequentemente, todas as opiniões possíveis relativas e ele precisavam ser exceção erradas. Você podia, por exemplo, xingar os tchecos, depois os alemães, depois os judeus, na verdade não sob este ou aquele aspecto, mas sob todos, e no final não sobrava mais ninguém além de você. Você assumia para mim o que há de enigmático em todos os tiranos, cujo direito era fundado, não no pensamento, mas na própria pessoa. Pelo menos assim me parecia. Ora, no que me dizia respeito, você efetivamente tinha razão com assombrosa frequência. Numa conversa isso era evidente, mas mal chegávamos a conversar. Mas também na prática você tinha razão. Entretanto, isso não era nada de especialmente incompreensível. Em todos os seus pensamentos eu estava sob forte pressão da sua parte, mesmo naqueles que não coincidiam com os seus e particularmente nesses. Todas aquelas ideias na aparência independente de que você estava desde o início gravadas pelo seu juízo desfavorável. Suportar até a exposição completa e duradoura do pensamento era quase impossível. Não falo aqui de pensamentos elevados de qualquer natureza, mas de todos os pequenos empreendimentos da infância. Bastava estar feliz com alguma coisa, ficar com a alma plena, chegar em casa, expressá-la para que a resposta fosse um suspiro irônico, um meneio de cabeça, o bater do dedo sobre a mesa. Já vi coisa melhor. Para mim, você vem contar isso? Minha cabeça não é tão fresca quanto a sua. Ou dá para comprar alguma coisa com isso? Nossa, mas que acontecimento. Naturalmente, não se podia exigir de você entusiasmo por qualquer ninharia de criança, vivendo como vivia, cheio de preocupação e trabalho pesado. Nem era disso que se tratava. Pelo contrário, tratava-se do fato de que você precisava causar essas decepções ao filho, sempre e por princípio, graças ao seu ser contraditório, mais ainda, de que o espírito de contradição se fortalecia incessantemente pela acumulação de material, de tal forma que no fim ele acabava se impondo como de costume, mesmo que às vezes você tivesse opinião igual à minha. E finalmente, já que essas decepções não eram decepções da vida comum, elas acertavam no cerne, pois isso dizia respeito à sua pessoa, medida de todas as coisas. A coragem, a determinação, a confiança, a alegria, e em torno disto ou daquilo, não se sustentavam até o fim quando você era contra ou quando a sua oposição podia ser meramente presumida, e que ela podia, sem dúvida, ser presumida em praticamente tudo o que eu fazia. Isso se relacionava tanto a ideias quanto a pessoas.
Bastava que eu tivesse um pouco de interesse por alguém, o que, aliás, não acontecia com frequência por causa do meu modo de ser, para que você, sem qualquer respeito pelo meu sentimento e sem consideração pelo meu julgamento, interviesse logo com insulto, calúnia e humilhação. Gente inocente, ingênua, como, por exemplo, o ator judeu Lovi, teve de que pagar por isso. Sem conhecê-lo, você o comparou de uma maneira horrível, da qual já me esqueci, como um inseto danino e como muitas vezes em relação a pessoas que eram caras. Você automaticamente tinha à mão o ditado sobre cães e pulgas. Lembro-me daqui em particular do ator, porque anotei as coisas que então você disse dele para mim como observação. É assim que meu pai fala sobre o meu amigo, que absolutamente não conhece, só porque ele é meu amigo. Poderei sempre retrucar isso como quando me recriminar por falta de amor e de gratidão filial. Para mim, sempre foi incompreensível sua total falta de sensibilidade em relação à dor e à vergonha que podia infligir com palavras e juízos. Era como se você não tivesse a menor noção da sua força. Também eu, com certeza, muitas vezes o magoei com palavras, mas depois sempre o reconheci. Isso me doía, mas eu não podia dominar, refrear a palavra. Já me arrependia enquanto a pronunciava. E você desfechava sem mais as suas, não se conduía de ninguém, nem durante, nem depois. Contra você estava-se completamente sem defesa. No entanto, toda a sua educação foi assim. Creio que você tem talento de educador. A uma pessoa da sua índole sempre certamente teria sido útil através da educação. Ela teria percebido a sensatez daquilo que você lhe estava dizendo, não teria se preocupado com nada além disso e desse modo levaria as coisas calmamente a termo. Contudo, para mim, quando criança, ficava tudo o que você bradava era logo mandamento do céu. Eu jamais o esqueci, ficava sendo para mim o recurso mais importante para poder julgar o mundo, sobretudo para julgar você mesmo, e nisso o seu fracasso era completo. Como em criança eu ficava junto de você, principalmente na hora das refeições, a sua lição principal era em grande parte uma lição sobre o comportamento correto à mesa. O que vinha à mesa precisava ser comido. Não era permitido falar sobre a qualidade da comida, mas você frequentemente achava a comida intragável. Chamava-se de grude, a besta, que era a cozinheira, a tinha estragado. Como você, por natureza, tinha um apetite vigoroso e uma predileção especial por comer tudo rápido, quente e em grandes bocados, o filho tinha de se apressar. Reinava à mesa um silêncio sombrio, interrompido por admoestações. Primeiro coma, depois fale. Ou mais depressa, mais depressa. Ou veja, já terminei de comer faz muito tempo. Não era permitido partir os ossos com os dentes, mas você podia. Não era permitido solver o vinagre, mas você podia. O principal era que se cortasse o pão direito, mas o fato de que você o fizesse com a faca pingando o molho era indiferente. Era preciso prestar atenção para que não caísse restos de comida do chão. No final, a maioria deles ficava embaixo de você. À mesa, não era permitido se ocupar de outra coisa a não ser da refeição. Mas você polia e cortava as unhas, apontava lápis, limpava os ouvidos com os palitos de dentes. Por favor, pai, me entenda bem. Esses pormenores teriam sido em si mesmo totalmente insignificantes. Eles só me oprimiam porque você, o homem tão imensamente decisivo, não atendia ele mesmo aos mandamentos que se impunha. Com isso, o mundo se dividia para mim em 3 partes, onde eu, o escravo, vivia sob as leis que tinham sido inventadas só para mim e as quais, além disso, não sabia por quê. Nunca podia corresponder plenamente depois um segundo mundo infinitamente distante do meu, no qual você vivia ocupado em governar, dar ordens e irritar-se com o seu não cumprimento. E finalmente um terceiro mundo,
onde as pessoas viviam felizes e livres de ordens e de obediência. Eu vivia imerso na vergonha. Ou seguia as suas leis, e isso era vergonha porque elas só valiam para mim, ou ficava teimoso, e isso também era vergonha, pois como me permitia ser teimoso diante de você? Ou então não podia obedecer porque, por exemplo, não tinha a sua força, o seu apetite, a sua destreza, embora você exigisse isso de mim como algo natural, esta era com certeza a vergonha maior. Desse modo se moviam não as reflexões, mas os sentimentos do menino. Minha situação na época talvez fique mais clara se eu comparar com a de Félix. Você o tratava de forma semelhante, até mesmo emprega contra ele um método de ensino particularmente terrível. Na medida quando ele faz durante a refeição alguma coisa que na sua opinião não é limpa, você não se contenta em dizer como antigamente para mim: você é um porcalhão, mas ainda acrescenta: você é um autêntico Hermann, ou igualzinho ao seu pai. Talvez, porém, mais que talvez, não se pode dizer. Isso de fato não prejudica essencialmente Félix, pois para ele você é só um avô, embora especialmente importante, mas sem dúvida não é tudo, como foi para mim. Além disso, Félix é um caráter calmo e já agora, de certo modo, viril, que se deixa talvez aturdir por uma voz de trovão, mas não ser comandado por muito tempo. Acima de tudo, ele só fica relativamente pouco com você, está sob outras influências. Para ele, você é muito mais algo caro e bizarro do que se pode escolher, o que quer levar. Para mim, você era uma coisa bizarra e eu não podia escolher. Tinha de levar tudo. E, na verdade, sem poder argumentar nada, pois lhe é de antemão impossível falar serenamente sobre uma coisa com a qual não concorda ou que simplesmente não parta de você. Seu temperamento dominador não o permite.